Olá! O nosso grupo apresentará o tema A Evolução dos Seres Humanos com os Neandertais, onde vamos apontar as teorias e dissertaremos sobre elas com base em pesquisas, observando sua veracidade de acordo com a história da evolução humana. O nosso grupo é composto por eu, Juliano Morim, Raquel Gomes e Matheus Veronese. Nós até podemos ser chamados de Homo sapiens, mas não fomos os primeiros seres com características humanas a existirem na Terra. Sendo duas as espécies mais recentes na genealogia dos humanos, os Homo floresiensis, 2.000 anos atrás, viveram na Indonésia, e os Homo neanderthalensis, 30 a 40 mil anos atrás, viveram no sul da Europa e são comumente chamados de Neandertais. Na verdade, nesses dois grupos, a nossa espécie interagiu mais com os Neandertais por proximidade com o leste africano, até que eles misteriosamente deixaram de existir por volta de 30 mil anos atrás. No entanto, após avanços tecnológicos no mapeamento do genoma humano, encontrou os vestígios do DNA neandertal, especialmente em pessoas de descendência europeia ou asiática, o que pode indicar que os Homo sapiens e os Homo neanderthalenses teriam algum ponto reproduzido entre si, o que os resultaria nesses tais vestígios. Mas afinal, quem foram e o que fizeram esses neandertais para serem similares aos humanos a ponto de até mesmo comunicarem e reproduzirem entre si? Para começo de conversa, sua principal característica distinta era a aptidão de sobreviver em temperaturas mais baixas, por meio de mudanças fisiológicas. As narinas eram maiores para captar o ar frio e umedecê-lo, e o corpo era mais largo e menor para reter o calor. E a faringe era mais curta, além do cérebro ser maior do que o do humano. Eles teriam sido os primeiros a trabalhar como comunidades, estabelecer até mesmo utensílios feitos a partir de ossos de animais, assim como a prática de enterrar os mortos. Apesar dos Homo sapiens e os Homo neanderthalenses apresentarem meios de se comunicar diferentes, pode ter ocorrido uma mistura no genoma de ambas as espécies, pouco tempo antes da extinção dos neandertais. Essa descoberta foi possível por meio do mapeamento do genoma dos fósseis dos neandertais, e uma comparação com o genoma humano e uma construção de uma árvore filogenética que envolvia os dois. No entanto, não há uma teoria concreta do que exatamente aconteceu devido à interferência dos mecanismos evolutivos que poderiam ter afetado ambas as espécies, principalmente nos aspectos da mutação e deriva genética, além da fácil contaminação e deterioração da molécula do DNA. Após numerosas simulações genéticas dessas populações, cientistas concluem atualmente que até mesmo uma pequena mudança em sua sequência cromossômica poderia ter substituído outra parte do sequenciamento, deixando nítido que os cruzamentos contribuíram pouco do ponto de vista quantitativo para a constituição do genoma humano. Portanto, existem questionamentos a respeito dos neandertais terem sido extintos e não nós, seres humanos. Não temos vestígios genéticos. Porém, existem duas hipóteses que tentam explicar a existência dos neandertais, pois seus traços são muito semelhantes aos dos seres humanos. A primeira hipótese a ser discutida e que também é a mais bem aceita é a da origem africana, relatando que humanos modernos surgiram na África há cerca de 200 mil anos, passando pelo Oriente Médio há cerca de 100 mil anos e, por fim, deslocando-se para a Euroásia por volta de 50 mil anos. Essa teoria retrata que neandertais começaram a desaparecer quando humanos modernos começaram a surgir e emigrar para a África, ocasionando em uma competição, onde o ser mais forte sobrevivesse. Portanto, os seres modernos foram os mais aptos a sobreviver na época, fazendo com que eles, os neandertais, sumissem da face da Terra. A segunda hipótese é a do multirregionalismo, insinuando que houve uma troca de alelos, possibilitando as mudanças evolutivas da espécie. Os neandertais teriam evoluído na Europa, e isso fez com que atualmente os europeus sejam uma evolução desses seres. Fósseis sugerem que humanos modernos e neandertais haviam se intercruzado por conta de um esqueleto quase completo de 24.500 anos de uma criança. Porém, ainda assim, se torna algo duvidoso por conta de terem encontrado apenas um esqueleto. E outro fato que leva a repensar essa questão é de que esse fóssil é de 24.500 anos atrás. Porém, não há fósseis neandertais mais recentes do que 30 mil anos. Isso nos leva a um ponto de que, segundo a teoria africana, de que houve uma substituição, os neandertais e os seres modernos pertencem a um ancestral comum.
ou então de que pode ter ocorrido uma evolução convergente, que explica estruturas semelhantes em espécies diferentes por adaptação ao ambiente. Mas não foram encontrados em seres humanos moléculas de DNA mitocondrial, semelhantes às dos neandertais, mesmo que as características físicas sejam tão semelhantes com as dos seres modernos.